Essa aqui é a incrível saga de como um sonho que parecia impossível foi construído. Por mais de uma década, o São Paulo Futebol Clube lutou contra tudo e contra todos para erguer o seu estádio. É uma história de ambição, de crise e, acima de tudo, da perseverança de uma comunidade inteira. Imagina só a cena, começo dos anos 50. O Morumbi não é nem de longe o bairro nobre que a gente conhece hoje. É uma paisagem inóspita, sabe? Um mar de terra e mato, tão longe do centro da cidade que parecia outro mundo. O desafio ali não era só construir um estádio, era domar uma terra praticamente selvagem. A ambição do São Paulo era gigantesca, mas a realidade era brutal. Um terreno completamente isolado e os cofres do clube quase vazios. E isso nos leva à pergunta central de toda essa história. Como é que se transforma um sonho tão grandioso em concreto, com quase nada nas mãos? Para a gente entender como isso foi possível, primeiro a gente precisa mergulhar na pura audácia da visão original. Era uma coisa assim de tirar o fôlego. O próprio nome Morumbi já conta uma parte da história. É um termo de origem indígena que podia significar Monte Verde ou Rio dos Peixes. Quer dizer, definições que pintam um quadro perfeito do cenário que foi escolhido para esse projeto monumental. E a escala desse sonho era inacreditável. Não se tratava só de um estádio para 150 mil pessoas. O plano era muito maior. Um complexo esportivo e social completo, com parque infantil, salas de aula, lugar para praticar boxe, esgrima, uma pista de boliche e até um teatro. Era quase uma cidade de lazer inteira, com o maior estádio particular do mundo bem no centro. Só que essa visão grandiosa estava prestes a dar de cara com a dura realidade. O clube ia enfrentar uma pressão imensa, tanto financeira quanto dentro de campo, nessa batalha para construir o Morumbi. Os próprios relatórios financeiros do clube da época pintam um quadro bem sombrio. Ano após ano, o São Paulo acumulava déficits milionários. Era um buraco financeiro que ameaçava engolir o sonho do estádio antes mesmo que a primeira pá de cimento fosse sequer virada. Isso tudo criava um paradoxo cruel. Para conseguir dinheiro para construir o estádio do futuro, o clube precisava vencer no presente. Estrelas como o campeão olímpico Ademar Ferreira da Silva e o técnico Vicente Fiola tinham essa pressão enorme de manter a torcida engajada, de manter as receitas entrando, enquanto a construção sangrava os cofres do clube. A história do Capitão Bauer é uma metáfora perfeita para o que o clube estava passando. Em 52, ele sofreu uma fratura terrível. Muita gente duvidou que ele voltaria a jogar. Mas ele não só voltou, como liderou o time ao título paulista de 53. Essa resiliência, essa garra, era o espírito do São Paulo naquela época. Com tantos obstáculos, de onde viria a salvação? Bom, ela não veio de bancos ou do governo. A solução veio da pura criatividade e, o mais importante, da própria torcida. A grande virada de jogo foi a cadeira cativa, uma ideia simplesmente revolucionária. Em vez de pedir doações, o clube vendeu pedaços do seu futuro. Os torcedores deixaram de ser apenas espectadores para se tornarem, na prática, investidores, donos de um lugarzinho físico naquele sonho. E o marketing para vender essa ideia foi genial. A campanha Quem é ele? Tomou conta dos jornais. Quem era essa figura misteriosa? O inventor do disco voador? O dentista de uma cobra? A cidade inteira ficou curiosa. A revelação foi ainda melhor. Era o sócio olímpico, o torcedor que se tornaria dono de uma cadeira cativa. O clube até tentou buscar um empréstimo federal de 35 milhões de cruzeiros. Ele foi aprovado em todas as comissões, mas o dinheiro nunca chegou. E essa falha forçou o clube a uma autossuficiência total. O São Paulo estava completamente por conta própria. E foi assim, com o dinheiro da torcida e muita, mas muita determinação, o estádio começou a sair do chão. Lentamente, num processo que foi longo e bem árduo. E assim, o primeiro anel das arquibancadas começou a surgir no meio do nada. Era como uma cicatriz de concreto na paisagem, um símbolo da fé de milhares de pessoas num projeto que muitos ainda achavam que era impossível. Anos se passaram e o progresso era visível. O estádio crescia, mas a área em volta continuava árida. A cidade ainda não tinha chegado até ali. Com ruas de terra e quase nenhuma infraestrutura, o Morumbi era uma ilha de concreto. Em 1958, a primeira fase já estava quase pronta, mas ainda incompleta. O estádio se erguia ali como um monumento solitário à persistência, esperando o dia em que finalmente ganharia vida. Finalmente, o grande dia chegou, 2 de outubro de 1960. Mas a inauguração, que deveria ser um trunfo perfeito,
acabou sendo uma celebração caótica e absolutamente inesquecível. O roteiro do dia foi inacreditável. A cidade parou com o trânsito, o governador se atrasou, uma tempestade desabou bem no meio da cerimônia, o público invadiu o campo para se proteger da chuva, dezenas de pessoas se machucaram pulando no fosso e ainda teve vandalismo. Foi uma vitória, sem dúvida, mas uma vitória bem bagunçada. Mas no meio de todo esse caos, momentos como este revelavam o verdadeiro significado daquele dia. A história desse torcedor idoso que achou seu lugar, olhou em volta e simplesmente começou a chorar de emoção resume tudo. Não era sobre o concreto, era sobre a realização de um sonho coletivo. E no final veio a consagração. O São Paulo venceu o Sporting de Portugal por 1-0. A foto oficial com os troféus celebrava não só uma vitória no futebol, mas o fim de uma batalha de uma década inteira. O concreto estava firmado, mas a história só estava começando. A construção do Morumbi prova que um legado não é feito apenas de tijolos, mas de paixão, de inovação e da fé de uma comunidade. E isso nos faz perguntar: o que, afinal de contas, realmente constrói um legado duradouro?